Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agronacional já está no ar. O nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. E hoje vamos continuar a viagem pelas montanhas com o documentário Caminhos da Mantiqueira. Porque o tema em destaque dessa semana é o agroturismo. Vamos mostrar também a plataforma Flora do Brasil, feita por pesquisadores do Jardim Botânico no Rio de Janeiro. E no Agro Entrevista, seguimos com o secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio, Marcelo Queiroz, falando sobre o impacto do agroturismo na economia local. E uma família de Rio do Sul, em Santa Catarina, ganha o selo Arte pelo seu queijo colonial. E a gente vai lá saber o significado dessa vitória para eles. E mais, vamos conhecer a plataforma de conhecimento do Cerrado, com todas as informações do segundo bioma do Brasil. Você viu, né? O programa tá imperdível. Fica com a gente, o Agronacional tá só começando. E hoje vamos até o local onde Monteiro Lobato se inspirou para criar o Sítio do Pica-Pau Amarelo e seus personagens. Nesse lugar considerado mágico, ciclistas e montanhistas desafiam seus limites. É o que a gente acompanha agora no documentário Caminhos da Mantiqueira, da produtora Mistura Fina, dirigido por Galileu Garcia Júnior. Parece um vírus, assim, né? Uma coisa que pega, você vai, começa a ir, olha de longe, aí começa a chegar mais perto, aí você fala, nossa, nasci pra isso. É uma coisa que fascina demais, porque o que leva uma pessoa a arriscar sua vida numa montanha é muito diferente de um para o outro. O que dá mais satisfação é fazer na linha divisória que você sabe que está o seu limite. Você resolve, não, vou sair da zona de conforto e vou lá, independente de estiver chovendo, cara, você volta feliz. Nas montanhas tem rochas para quem escala, tem pico para quem voa. A própria montanha é pista, é um terreno para quem anda de bicicleta como eu, então sobe montanha, desce montanha. Mantiqueira é um lugar mágico, não tem outra palavra. Aqui você tem ícones da escalada, do rafting, de descida de corredeira, do mountain bike, de trekking, de corrida off-road. O escalador que abre uma rota de escalada, que descobre um novo caminho, é o autor de um trabalho que vai ser feito na rocha e que vai ser respeitado por todos os escaladores que, porventura, venham a escalar aquele trecho na pedra. Eu não conheço nenhum outro lugar do Brasil que a pessoa consiga se deslocar, como acontece aqui, mais de 1000 quilômetros, visitando dezenas de cidades e municípios e vilazinhas com estrutura de receptivo turístico. Essas vertentes sociais, culturais, acabam encontrando o seu nicho aqui e acabam naturalmente se preservando. Então, uma vez tendo tido o êxito de subir e finalizar o serviço, ele se transforma em um dono daquele caminho. Se alguém conseguiu subir daquele jeito, deixa daquele jeito porque alguém consegue. Então você nunca pode subjugar a montanha ao seu entendimento, a via, né, de escalada. Daqui para frente é impossível, sempre se falou isso é impossível de se escalar. Vilazinhas de influência germânica, de influência italiana, de influência portuguesa muito antiga, quilombos, a gente tem tudo isso em volta dessas montanhas. A Mantiqueira como um todo, incluindo Itatiaia, Marisa Itaguaré, Serra Fina, esse conjunto daqui, toda essa sequência, é o que se pode dizer que é uma cordilheira no Brasil, não tem nada parecido. No Brasil, a Mantiqueira é única. Como todo ser humano é único, todo lugar no planeta também é único. Mas existem lugares, como existem pessoas, que são abençoadas. E a Mantiqueira, não tenho dúvida que é um lugar desse, é um lugar abençoado. Na Serra da Mantiqueira foi que ele teve as suas inspirações para escrever não só os artigos polêmicos, mas também ele cria aqui, né, personagens que darão origem a várias discussões. Então, Jeca Tatu nasce na Serra da Mantiqueira. Nasce aqui da visão do Lobato com o caboclo, com as pessoas que moravam nessa região. Ele encontra pessoas que vêm visitar a fazenda, mas querendo conhecer, saber se ele já viu o saci. E ele ri muito e acha assim, olha, as pessoas pensam que eu tenho criação de saci aqui.
Ele denuncia também o hábito do caboclo de colocar fogo na mata. Estava sendo exaurida essa terra toda, não só pelo café primeiro, mas depois pelo esse hábito danoso que era de colocar fogo na mata. Quando ele começa essa saga do sítio Capão Amarelo, ele não mora mais em fazendas, nem em sítios, nem na chácara. Mas são reminiscências do período que ele passa nessas fazendas e também de infância. O Cuca aparece nos grotões da Serra da Mantiqueira, encravados nos grotões, dentro da floresta. Caçadas de Pedrinho, mostra Pedrinho caçando onça nessa serra, né, com a sua espingardinha Flaubert, ele sai caçando. A tia Anastácia, que cuidava dos filhos dele, que era uma agregada aqui da fazenda, do Buquira, que era uma negra, ele observava ela contando histórias para os filhos. Histórias de assombração, história desses mitos. E ele percebia que as crianças prestavam muita atenção naquilo. E ele mostra que nossa cultura popular é riquíssima, inclusive aqui nas serras ele vai ter contato com isso, dos causos que as pessoas contam, dos mitos, das assombrações que aparecem, da mula sem cabeça, do boitatá, do caipora, a cuca, mas principalmente a figura do Saci. Então o Saci retorna, né, a ser o nosso grande mito nacional. Ele mostra que as pessoas deveriam se voltar mais, que o Brasil não estava só na capital, nem no litoral. O Brasil verdadeiro estava no interior. É só de acompanhar essa paisagem com essas histórias, a gente já fica assim animado, né? Bonito demais. Bom, no próximo programa nós vamos mostrar a força dos rios e a riqueza da floresta de araucárias da Serra da Mantiqueira. E o Brasil é o país com a maior diversidade de plantas do planeta. Pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro trabalham no projeto Flora do Brasil, uma plataforma online com informações sobre as espécies de plantas brasileiras que já estão catalogadas. Para quem quer iniciar um reflorestamento, por exemplo, é possível encontrar na plataforma as espécies que estão em extinção e onde replantar. Depois de mais de 10 anos de pesquisa, o projeto Flora do Brasil reúne em catálogo virtual a biodiversidade de plantas, algas e fungos no país. A iniciativa, coordenada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, atualiza uma pesquisa que começou no século XIX, como explica a pesquisadora Rafaela Forza. Quando a princesa Leopoldina veio para o Brasil casar com Pedro I, ela trouxe uma expedição de naturalistas. E um desses naturalistas era o Márcios. Quando o Márcios volta para a Europa, ele coordena um grande projeto chamado Flora Brasiliensis, que é publicado durante muitas décadas. O último volume é de 1906. Então o Brasil já tinha essa base de catalogação muito forte na sua história. Ao longo dos últimos 40, 50 anos, as floras foram sendo feitas de forma regional ou estadual, ou por bioma. Alguns pesquisadores se organizaram para fazer a lista de espécies do semiárido, a lista de espécies do cerrado, a lista de espécies da Mata Atlântica. Mas isso estava em várias obras separadamente, né? Então, o que a gente faz em 2008 é juntar essa força de botânicos, essa força das obras mais prévias ao nosso trabalho, nessa plataforma online. E aí começamos a trabalhar em rede, melhorando essas informações ao longo dessa última década. A plataforma não só disponibiliza informações importantes para a comunidade científica, mas também para diferentes indústrias como a cosmética e a farmacêutica. Porém, a Flora do Brasil também pode ser utilizada para outros objetivos. O Brasil precisa reflorestar muitas áreas, a gente está na década do reflorestamento. E se você souber fazer umas consultas bastante direcionadas na Flora do Brasil, então eu quero saber quais as espécies de árvores ocorrem no Rio de Janeiro, na floresta umbrófila densa, para me direcionar um pouco no conjunto de espécies que eu vou ter que trabalhar para reflorestar. Você consegue essa resposta lá. Então, assim, na verdade, ela tem muito mais usos do que eu consigo te relatar. E para quem achou que o projeto tinha chegado ao fim, Rafaela esclarece que o registro das espécies brasileiras está só começando. Nós temos números bastante expressivos. O Brasil é o país com maior diversidade de plantas do planeta. A gente pode afirmar isso com muita tranquilidade. São cerca de 48 mil espécies de plantas, algas e fungos que ocorrem no território brasileiro.
Um número bastante importante, sabe, a gente ressaltar, é que apesar desse sucesso todo do nosso projeto, a gente ainda segue com um grande desafio de seguir catalogando a biodiversidade brasileira. Então, a gente descreve uma espécie nova para a ciência a cada dia, se você considerar plantas, algas e fungos. O Brasil é o país que mais publica espécies novas para a ciência de plantas no mundo anualmente. Então, só o ano passado foram cerca de 200 espécies novas. Então, são espécies que a gente nem sabia que existia ainda. Então, essa média não tem caído ao longo dos anos. Então, a gente continua nessa missão de catalogar a biodiversidade brasileira ainda por bastante tempo. Agora a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco você acompanha o secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, Marcelo Queiroz, falando sobre o impacto do agroturismo na economia local. E vamos saber mais sobre o queijo colonial que ganhou o selo Arte e sobre a plataforma de conhecimento do Cerrado. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta com o Agro Nacional, o nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. No Agro Entrevista da semana, seguimos com a conversa da repórter Mariana Tocarnia com o secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, Marcelo Queiroz. Ele explica como o agroturismo é capaz de influenciar a economia local. Vamos ver? O agroturismo, também conhecido como turismo rural, proporciona o contato das pessoas que moram em centros urbanos com produtores rurais. É geralmente desenvolvido por agricultores familiares que oferecem serviços de qualidade, valorizando tanto a cultura local quanto o meio ambiente. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Queiroz. Antes de exercer esse cargo, Marcelo foi também secretário de Administração e secretário do Meio Ambiente da Prefeitura do Rio. Foi ainda presidente da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente. Secretário, seja bem-vindo ao Agro Nacional. Muito obrigado, prazer todo meu. Que tipo de impacto econômico o agroturismo tem hoje no Brasil? Na verdade, a gente imagina que, obviamente, o Brasil, né, tem um potencial turístico maravilhoso, o Rio de Janeiro principalmente. O que a gente sabe e é conhecido assim, que o turismo, em média, que você vê, gera 10% dos empregos formais, né? Quando você envolve a cadeia de restaurantes, bares, hotéis, e quando você fala de agroturismo, isso vai, obviamente, ser transportado para a área rural. Então, a gente imagina que esse crescimento seja muito expressivo, principalmente em estados que você não tem agricultura de commodities, né? Então, quando você tem estados com pequenas propriedades, como são os estados pequenos que a gente tem em todo o Brasil, eu acho que o turismo pode ser decisivo para praticamente quase 50% aí do PIB. Eu acho que a gente consegue avançar num estado como o Rio de Janeiro se a gente souber e fizer o dever de casa. Estou falando isso aí em uma projeção de 5, 10 anos, não um dever de casa, até porque o turista não vai de um dia para o outro. Você tem que montar roteiro, tem que montar instalação, tem que estar conectado com as grandes redes. Esse é o primeiro dado. E o segundo dado, que eu acho que é um dado menos econômico do ponto de vista PIB, mas é um dado talvez mais importante no meu ponto de vista, é a questão da geração de emprego. Acho que a cadeia do turismo é uma cadeia geradora de emprego. A cadeia do agro é outra que gera muito emprego. Para você ter ideia, passou a pandemia e o número de empregos no agro, numa agricultura, obviamente falando mais da realidade específica, mas que a gente vê no PIB Brasil, que é uma realidade de todo o Brasil, foi um setor que gerou sucesso mesmo numa época de pandemia. Então, acho que a gente potencializando isso com o turismo, o sucesso vai ser ainda maior. A agricultura precisa andar hoje junto com o turismo e o meio ambiente, por exemplo? Faz sentido estar sempre em contato com essas pastas? Acho que esse faz todo sentido. Acho que o futuro do agro no Brasil é intrinsecamente ligado ao sucesso do meio ambiente.
as pessoas estão procurando, principalmente aí eu volto na questão original, tirando o commodity, né, que é a produção em larga escala, quem produz em pequena escala precisa, obviamente, de diferencial, então precisa agregar valor ao produto. E hoje a necessidade, obviamente, a busca e a procura de produtos mais sustentáveis tem crescido cada vez mais. Também uma coisa que eu friso bastante, que eu acho que pode ser até interessante aí do ponto de vista turístico, é exatamente você saber que existe um diferencial, que o que é orgânico, o que é agroecológico, e que não são a mesma coisa, porque isso tem um trabalho diferenciado. Então, por exemplo, isso é um ponto que eu tenho muitas pessoas que, quando eu falo isso, têm curiosidade de entender qual a diferença de um produto orgânico para um agroecológico, como que a gente chega no orgânico, quais são as características desse produto para eu reconhecer esse produto no supermercado. E eu acho que essa curiosidade movimenta muito a ida das pessoas locais. E, obviamente, eu acho que tem que estar 100% integrado esse bloco, não só no turismo, porque também uma máxima assim, que eu tenho que para ser bom para o turismo tem que ser bom para o cidadão, tem que ser bom para o morador. Não adianta você ter uma cidade maravilhosa com a população insatisfeita. Então, na questão do agroturismo, não adianta você ter o produtor chateado tentando vender, obviamente, para a pessoa, tentando transferir uma felicidade que não existe. Isso, na verdade, as pessoas entendem, participam, você está lidando com pessoas, então você tem que ter um produtor feliz, um produtor que tenha condição de levar seu filho à escola com uma estrada boa, que tenha acesso ao hospital, que tenha preservação ambiental, que tenha sossego para viver, para conseguir ele receber uma pessoa com qualidade para essa pessoa voltar mais vezes e fazer a propaganda para outros, que eu acho que essa é a cadeia que gera aí o aumento no turismo. O agroturismo ele acaba impactando também outras atividades econômicas. Como é que é isso? Quais são esses impactos? Eu acho que o impacto é enorme, né? O agroturismo, na verdade, você tem aí todos os pontos da cadeia, né? Primeiro, a questão da visitação, é uma coisa também que é muito falado e a gente tem debates aí grandes, eu tenho uma pessoa específica, Pablo, os secretários aí que a gente trabalha em conjunto, é exatamente que o turismo ele gera aí, obviamente, ele gira uma cadeia de 52 atividades, né? Que desde o cara que lava o colchão até o guia, até o operador, então realmente impacta muita gente. E na questão do produtor, eu acho que, na verdade, ele começa a ter um novo mercado consumidor. Você cria relacionamento, você cria cadeia, porque esse turista, na verdade, ele não só consome o produto, quando ele faz a propaganda do produto e muitas vezes ele é o alavancador desse produtor entrar numa grande rede de supermercado, ele começa a mostrar para o agricultor, principalmente o pequeno, quando eu falo aqui agricultor, que existe um mundo fora daquele quadrado e que geralmente esse turista pode abrir esse mundo para ele. Então eu acho que a gente tem incentivado, por exemplo, uma coisa que eu incentivo bastante, né? Para mim, uma experiência que foi muito inovadora como secretário aqui de Agricultura, é você conhecer uma cooperativa de leite, como funciona, os horários, né? Que são muito diferentes de uma empresa qualquer, né? Os horários começam quase na madrugada, terminam tarde. Um Ceasa, que hoje está vinculado, obviamente, à pasta da agricultura, que talvez hoje é o segundo maior centro de abastecimento do Brasil. A gente só perde em tamanho para o de São Paulo e ele é público aqui no Rio de Janeiro, né? Uma empresa pública. E uma coisa interessante, porque as pessoas não têm noção, por ali circulam 30 mil pessoas todo dia para alimentar a população do estado do Rio de Janeiro. E no próximo programa a gente continua a conversa com o secretário Marcelo Queiroz, que vai falar sobre aprendizado e exemplos de agroturismo. Você sabe qual a importância de conquistar um selo arte? Uma família de produtores de Rio do Sul, em Santa Catarina, está comemorando essa vitória. Com o selo, o queijo colonial que eles já produzem há décadas vai poder ser comercializado agora em todo o território nacional. Uma família aqui de Rio do Sul está, como se diz, com um sorriso de orelha a orelha. Eles acabam de conquistar o selo arte, que permite a comercialização do queijo em todo o território nacional. Para os Baldo, música e queijo estão no sangue. A gaita acordeon que o seu Valentim toca é para poucos. Anos de prática para acertar todos os acordes da música gaúcha. Mas teve uma outra atividade na qual ele também se tornou mestre com muita dedicação. Produção de queijos artesanais.
E agora, a música que ele toca tem ritmo de comemoração. A queijaria acaba de conseguir o selo arte. Eu queria ter conseguido isso há quase 40 anos atrás, mas não deu. A entrevista com o seu Valentim tem um tom de desabafo, e isso tem a ver com a escolha de uma produção que nunca foi fácil para quem opta pelo trabalho artesanal. O que o filho Samuel vai enfrentar de agora em diante é fácil, diante de anos em que a comercialização fora do município parecia coisa de bandido, pelo rigor da legislação. Estas fotos antigas mostram uma lida sofrida entre as vacas, ordenha e a produção dos queijos. Não sei se era pressão das indústrias, que não podia fabricar esse queijo para comercializar. A agroindústria fica em Rio do Sul, região do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e tem uma produção familiar. O Samuel toca junto com a esposa Charlana. Acompanhei toda a dificuldade que eles tiveram, né, desde o início da regulamentação, até que eles conseguiram o sim, mas ficou limitado no sim. A gente ficou muito tempo sem conseguir dar um passo a mais. A história da família Baldo na produção de queijos já vira os séculos. Essa receita aqui veio junto com a tataravó do Samuel no navio que veio direto da Itália. Tradição, mas também evolução. É isso que o agricultor tem buscado. São basicamente 4 tipos de queijos: o colonial, colonial com ervas, provolone e o baldinho. Além disso, eles também produzem o queijo branco, doce de leite e a nata. São beneficiados 1.000 litros de leite por dia. Tive 2 vezes na Itália, tive contato com bastante produtor artesanal de toda a Europa e eu busquei alguns detalhes, tanto de salga, maturação, tempo de maturação, a forma de maturação, e trouxe para o nosso queijo, né? Sem perder aquela característica tradicional dele. O selo Arte foi criado em 2019 para atender produtores artesanais como a família Baldo. Permite que produtos como queijos, embutidos, pescados e mel possam ser vendidos em qualquer parte do território nacional sem tanta burocracia. Ao mesmo tempo, o acompanhamento dos órgãos de fiscalização do governo garante as boas práticas agropecuárias e sanitárias. Carrega toda uma história, uma tradição, né, de Santa Catarina, da produção colonial, enfim, e qualquer consumidor, seja no município, no estado e agora concedendo o selo Arte no Brasil inteiro, vai poder provar e degustar esse produto carregado de história, de conhecimento, de tradição catarinense. Para ser considerado artesanal, o produto deve ser individualizado, genuíno e manter as características tradicionais, culturais ou regionais. Esta é a segunda queijaria de Santa Catarina a receber o selo, mas estima-se que existam mais de 170 mil produtores no país. E a intenção por aqui é manter a característica de pequenos produtores. Porque se tu crescer demais, vai fugir, vai passar para um produto industrializado, daí que não diz mais com a tradição, né? O artesanal, o tradicional, ele tem uma característica, né, própria, mas além disso tudo, né, além do saber fazer e tal, sempre tem uma história por trás disso que a gente não pode perder, né? Com o selo, os produtos da colônia que por muitos anos foram alvo de preconceito vão chegar a cada vez mais consumidores. 4 gerações e com o incentivo, para que este seja só o começo. Valeu muito a pena, foi uma conquista merecida. Só mais tem tudo pela frente ainda. Pretende continuar e, de repente, passar para outras gerações ainda. O Cerrado brasileiro tem o 2º maior bioma do país, mas metade já foi desmatado. Essas e outras informações constam na plataforma de conhecimento do Cerrado, um projeto da Universidade Federal de Goiás que você confere agora. O Cerrado está pela metade. Cerca de 55% do bioma já foi desmatado. E mesmo a outra metade que não se transformou em área de agricultura ou pastagem não está totalmente intacta e já tem interferência humana. Então, na verdade, não adianta a gente falar, às vezes, que tem 50% do bioma se ele está muito fragmentado. Esse ambiente muito fragmentado, ele só se torna mais frágil para
degradação, porque ele está mais sujeito a queimadas, ao próprio desmatamento e também não há, ele interrompe conexões de fluxos de animais ou da flora. Saber o estado atual do bioma é possível graças a mapeamentos feitos, por exemplo, com satélite. A plataforma de conhecimento do Cerrado reúne inúmeros dados: desmatamento, queimadas, áreas de agropecuária e também pontos sociais, mostrando lugares onde tem conflitos por terra e água. A ideia é, a partir dos dados reunidos, abrir caminhos para a preservação. E por hoje o programa fica por aqui, mas já temos o nosso encontro marcado porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!